Irmãos, eu não sei como é que tá saindo para vocês, não. Eu tô deixando o fundo musical aí com o Antônio Lázaro, né? Nosso irmão Lázaro. Ele foi do Olodum, ele militou na política, né? E ele nasceu numa data muito emblemática, é, 4 de... Eu vou abaixar um pouco. Tá sempre entrando a propaganda no YouTube, né? Eu sou aquele eterno aprendiz e eu confesso para vocês que eu não tô... Estou tentando, diz que mente sã no corpo são, né? E eu preciso de ter muita prudência em tudo que a gente fala. O silêncio é ouro, né? Até uma pessoa que ela não tem muita sabedoria, se ela fica em silêncio, ela passa por um sábio, né? E o ouvido, ele ouve, né? O olho vê, parece tão óbvio isso, né? Mas tem gente que olha e não vê, né? E tem gente que ouve, mas não coloca em prática o que está ouvindo. Deus fala o tempo todo o tempo todo Deus está falando, né? Ele fala no nascer do sol, ele fala no pôr do sol, ele fala numa flor, né, que nasce num jardim, ele fala na barriga de uma mulher que está gerando uma nova vida, né? E ele fala também, né, no leito de enfermidade, dentro de uma UTI, ou então dentro de um presídio, né? O médico chegou e falou assim para mim, eu já estava com um drama de ter ido lá no Cemitério da Paz em dezembro, e ali eu vi uma cena muito triste, né? As crianças que morrem nas maternidades, e normalmente às vezes algum aborto que a lei permite, né? No caso da mulher que não pode. Aí o médico fala assim, ou é a mulher, ou é a mulher, ou é a criança, né? Aí eu não sei, a lei parece que fala assim, não, se é para salvar a mulher, tem que sacrificar a criança. Mas às vezes a criança não está, às vezes a criança não está pronta. E isso é muito comum. Eu tenho muito isso na minha família, na família da mãe das minhas filhas, né? Eu lembro que a minha mãe teve um aborto, né, em 65, e eu fiquei muito triste, né? Aí depois de 65 eu conheci uma pessoa e ele parecia muito comigo. Eu falei, gente, será que esse aqui seria o meu irmãozinho se ele estivesse vivo? É o meu cunhado Lauro, ele é de maio de 1965, né? E eu tenho um irmão que é de maio de 1962, né? Agora vamos voltar na cena do nosso amigo, que eu já estava ouvindo a música dele. Hoje de madrugada eu estava muito cansado, eu tinha visto umas palestras do Lamartine sobre Apocalipse, sobre esse momento que a gente está vivendo de turbulência, de vendaval lá em São Paulo, apagão, mortandade, queda de helicóptero aqui na sexta-feira. Ontem, mortandade também, lá no Quizoleta Neves, né? E a gente fica assim, isso mexe com as emoções da gente, né? E teve aniversário agora e a minha tia Lourdes também mexe muito comigo quando eu lembro dela, que ela esteve aqui na minha casa, morou aqui, e ela tinha epilepsia, né? E a epilepsia dela era muito agressiva, né? Meu pai conta que ela tinha lá para os seus década de 40, ela estava jovenzinha, né? 12 anos. E normalmente 12, 13 anos você passa por uma situação muito perigosa, né? Isso aconteceu com a Ellen, lá em São Paulo, né? Ela era recém-nascida, né, em 1980. O pai dela trabalhava na Volkswagen, até com o Lula, né? Aí surgiu o PT em fevereiro de 80. E essa Ellen, ela é uma avivalista e ela conhece tudo de batalha espiritual. E ela tem ela tem
perspicácia e muita visão do que está acontecendo, né? Aí você fala de, por exemplo, esse caso de ontem e outro caso que teve aqui em Belo Horizonte, né? Da menina que surtou, né? Aí a gente não sabe se ela caiu, se ela, né? Não sei. Aí o que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus fala, né, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. A minha filha, ela tinha tudo para ser uma página virada, né? E eu ajoelhei, orei, né? Pedi a Deus para ter misericórdia. E aí aconteceu um milagre e ela acabou nascendo lá em outubro de 87, né? Hoje ela faz 37 anos. Se tivesse conosco, o Agnaldo teria feito 88 anos, né? E ele também morreu na pandemia. E outro que morreu na pandemia foi o Lázaro, né? O Lázaro morreu no dia de São José Operário, 19 de março de 2021. E o Dudu, das canções que você fez para mim, morreu no dia 8 de setembro de 2021. Essa pandemia foi assustadora, a gente perdeu muitas pessoas, né? A gente perdeu numa pancada só, minha mãe, o pai do Zezé, seu Francisco e o Maradona, né? Naquele finalzinho de novembro de 2020. Já tinha perdido meu primo lá em Brasília, né? No Dia dos Pais. Meu tio Isa ia fazer aniversário e a viúva fez aniversário agora, de 77 anos. No mesmo dia que meu primo, que foi do bombeiro também, fez 103 anos, né? Essas datas, elas mexem muito com a emoção da gente. Eu estou vendo um depoimento muito sincero, né, do pessoal da seleção, né? Há uma renovação agora e a gente vê que o tempo passa para todos nós, né? E o nosso querido lá Neymar também já está numa idade que ele, não sei se ele vai conseguir chegar no Mundial, né? É assim a vida da gente. A própria Marta do feminino, né? Ganhou 6 bolas de ouro, né? E eu costumo dizer, né, que o Fábio, né, trocaria essas medalhas pela medalha incorruptível, né? E Fábio tem um testemunho tremendo, né? E coincidentemente, olha que coisa interessante. No dia 4 de novembro, né, seria aniversário do nosso querido Lázaro, né? E o Fábio completou 100 jogos pela Libertadores. E o Fluminense finalmente ganhou uma Libertadores que ele perdeu lá em 2009, né? Aliás, o Fluminense perdeu a Libertadores em 2008, o Cruzeiro perdeu ela em 2009. O Fábio estava com 28 anos ali em 2008. E eu sei que teve no Fantástico, o Fábio pegou 3 pênaltis. E o Fábio bateu um recorde aí, incrível. Eu acho que não tem outro que bate o recorde dele aqui, pelo menos no Cruzeiro não, né? Tem quase 1000 jogos. Parece que tem uma força-tarefa para trazer o Fábio, para ele completar 1000 jogos aqui pelo Cruzeiro. Quem sabe isso aí agora, né? Quando ele aposentar, né? Dá para fazer alguns jogos, né? Igual o Romário fez, né? Para o Romário fazer 1000 gols. E o próprio Rogério Ceni também tem mais de 1000. Mas o Fábio tem muito mais de 1000 jogos, né? Só no Cruzeiro falta 20 ou 20 e poucos jogos. Ele jogou no Vasco, né? Jogou no Fluminense e jogou na seleção brasileira. Ele foi campeão do mundo lá em 97 com o Ronaldo Gaúcho. E aliás, o Ronaldo Gaúcho fez 44 anos em março, né? E foi aniversário da morte do Lázaro, dia 4 de março. E também completou 1 ano, né? É isso mesmo, meu Deus, como o tempo voa, né? 1 ano da passagem do meu irmão. E fez 1 ano agora também a Letícia lá em Brasília. A minha filha, ela me deu uma neta, né? Eu estava lembrando, disse que tem na vida você deve ter a capacidade de escrever um livro, né? De plantar uma árvore, né? E de ter um filho, né? Mas Deus foi muito generoso comigo, né? Eu tenho um filho, tenho 2 filhas, né? Uma filha do meu coração, né? Ela sabe disso, ela não é minha filha biológica, mas é a filha do meu coração, né? Tem 2 genros, né? Todos 2 eles são pessoas assim que mexem muito com o meu brio, né? E eu peço a Deus para dar a eles também
suporte para seguir, né, e tocar a vida, porque hoje você viver uma vida de casado hoje não é fácil. A palavra de Deus fala que, assim como Jesus deu a vida pela igreja, que o marido possa dar a vida pela sua esposa, né? Meu irmão, estou te perguntando, será que tem alguém que está disposto a dar a vida por alguém hoje, né? Mas Jesus deu, né? E eu, assim, estou aqui muito pensando aqui com meus botões. O que você vai falar para Jesus num momento como esse, né? Eu não tenho nem palavras, porque as palavras, elas têm um componente de grandiosidade tão sublime, né? E de madrugada eu vi uma batalha na minha mente, né? E o Senhor me levou lá na música do Lázaro, né? A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Eu tive uma experiência muito louca, meu irmão. Muito louca dentro da UTI. Muito doida. E a minha mente foi aberta e eu estava sendo recolhido para ir para o necrotério. Eles colocaram o meu apelido de defunto. Defunto. Quando aí no domingo isso aí já estava decretado, mas Deus operou um milagre, 2 anos de carne e osso. Bateu o olho em mim, Deus me deu um banho, né, uma chuva de prata, um brilho, uma coisa linda, assim, que eu fiquei sem entender nada, eu fiquei assim, louco. E aí o médico chegou na segunda, falou, que isso? Não sei se ele sabia, né, mas 2 enfermeiras que estavam cuidando de mim, né, me higienizando, então, e uma delas estava muito triste. Aí a outra falou assim, falando que eu estava de coma, mas que eu ainda tinha, que ainda estava respirando, eu estava num aparelho. E eu lembrei do Lázaro, né? Mas no meu caso não foi a Covid, o meu caso foi porque rompeu o meu estômago. E a autoridade do Dr. Sirene Barbosa falou comigo que isso não escapa, não. No meu caso foi muito raro, né? Rompeu meu estômago, eu fiquei com 7 sondas, eu fiquei com um cadáver, né? E muito triste. E ali eu não sabia o que fazer. Eu queria ver minhas filhas. E eu falei, Senhor, na minha loucura, né? Eu falei, oh Deus, tem misericórdia de mim, né? E eu sei que tinha um exército de pessoas, eu não sabia, depois eu fiquei sabendo. Da igreja, né? Altar em Chamas, a Igreja de Luz Evangélica, a Igreja de Lagoinha, muita gente estava orando por mim, a equipe da pastora Laels, pessoas do meu coração que estavam orando, né? Pagando um preço, né? E Deus ouviu a oração da igreja, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ah, você é muito fanático, você gosta de igreja. A minha netinha fala assim, você tem que ir na igreja todo dia, toda hora, toda semana. Um dia ela vai entender, ela tem 7 aninhos, eu pedi a Deus pela minha vida. E eu queria dar uma festa de 15 anos para minha filha. Assim como quando meu irmão morreu afogado, eu queria levar ele no mar, né? E ele não teve a chance de conhecer o mar. E eu fui conhecer o mar, né? Lá em 85. A Rose está aí, a Rose Teixeira, né? Ela é testemunha. Ela tinha 18 anos, né? E ela é viúva 2 vezes, se bem que ela não casou com meu irmão. Ela casou com... A Rose Teixeira foi amiga da Marta, jogou aqui futebol, né? Aqui na... A Rose foi 4 vezes daquela São Silvestre, né? Uma atleta de alto nível. E depois ela casou com o Frigo Arnaldo e ela é viúva e perdeu a mãe também. Galera, eu não quero alongar essa prosa, porque eu tenho que ir lá dar um abraço da minha filha. Eu já passei lá, dei um abraço, orei por ela. Ora pelo seu filho, ora pela sua filha, né? Estive enfermo, não me visitaste. Estive preso, né? Eu lembro que o Paulinho Bang Bang foi lá na penitenciária de segurança máxima, né? E ele foi pregar e foi uma coisa assim tremenda, né? Uma coisa assim que mexe com a gente, né? E o Fábio também foi pregar quando o Bruno estava na cadeia, né? Ninguém gosta de presidiário, né?
mas lá dentro do presídio, muitas vidas são alcançadas, são tocadas, são banhadas pela luz da misericórdia e do amor de Deus, né? E a palavra fala que Pedro estava preso, né? A igreja orou, o anjo foi lá e tirou Pedro da cadeia, né? Galera, eu não tenho assim essa oratória toda e essa fala bonita e tudo, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um compromisso muito grande de buscar uma intercessão, uma oração e um clamor, porque eu sei que os frutos eles estão aí, né? Agradeço pelo espírito voluntário que Deus deu ao Guido, né? Estive lá com ele ontem. O irmão dele também está com sonda, ele está alimentando pela sonda, né? E muitas famílias estão passando. Imagina a família desses 6 bombeiros agora. Meu irmão estava lá na UPA, onde é que esse moço trabalhava, né? E é muito triste, meu irmão, é muito loucura, né? Eu deixo essa palavra de carinho, de mimo para você, segunda quinzena começando. Hoje o Antônio Baiano está levando, né, que o Aguinaldo ia fazer 88 anos. E nós tivemos com ele lá no Coacirantão, né, lá quando ele e o Moacir Franco fizeram 80 anos, aí caiu aquele avião da Chapecoense. O Tostão estava dando uma entrevista na Rádio Tatiaia, né, estava fazendo aniversário daquele Cruzeiro 6, Santos 2, né, em 2016, né. Incrível, né? Ali o 10 de ouro de Seu Lopes fez chover no Mineirão, né? 5-0 no primeiro tempo, né? Galera, um beijo no coração, tá? É uma prosa rápida e que a gente possa estar orando e clamando, suplicando, intercedendo, né? Essa semana também a Lorena faz aniversário, a filha do Guido, dia 25. A Rose faz aniversário, dia 20, né, Rose? E a Socorrinha do Nordeste também faz aniversário. A Socorrinho, a mãe dela morou ali no Barro Preto, né? Do Nordeste. Ela gostava muito da igreja presbiteriana. E o Cláudio, né? Que é um filho, é um irmão meu do coração. Ele foi pastor na Lagoinha, consagrado pelo pastor Márcio, né? Cláudio Melo Martins, né? Ele fez aniversário em maio agora. E o Zezinho também, né? O Zé Rego Nascimento. O Zé Rego é de 1959, nasceu no dia 9 de maio, né? E o Cláudio é de 51, né? O Cláudio tem a idade do bairro Padre Eustáquio e a idade da minha irmã, 73 anos, né? E aqui no entorno do aeroporto Carlos Prates tem uma igreja onde tinha o campo de faixa azul, que aí tinha um Afonso na Igreja Batista, na Rua Saúde, e esse pastor irmão me levou lá na Renascença, né? Eu tinha 12 anos, né? E teve a Guerra de Yom em 73, teve aquele espetacular voo da Varig, só escapou o Ricardo Trajano, na queda do avião em Paris, na semana que meu pai fez aniversário, né, em 73. Aí teve nos Galãs Canta e Dança, o Cláudio Fontana e o Raul Seixas no programa do Silvio Santos, né? E a assistente de palco do Silvio Santos tinha 18 aninhos. Ela é a Manu, né, que casou com o Cláudio Fontana, né? Ele fez 79, o Manu fez 69, o Palharim fez 69, eu, irmão Nilton, Antônio Baense, meu cunhado lá de Capixaba, aquele navio La Sofia foi 150 anos atrás, né? Chegou lá onde a família da Martinha morava, né? A mãe dela, Santa Teresa, aquela parte de montanha. Eu tive lá na casa onde o Roberto nasceu. Jair Bala era capixaba também, né? E ele nos deixou aqui. Ele, Pelé, Dinamite, Zé Lino Souza Barro, tudo na pancada só, né? Galera, que Deus abençoe, né? Desculpa aí a emoção, eu tentei segurar um pouco, mas eu acho que a palavra de Deus fala assim, né? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Mas esse choro meu não é choro de tristeza. Esse choro aqui é um choro de alegria por Jesus ter misericórdia de mim, né? E diz que o que é nascido da carne é carne, né? E eu peço, né, como Paulo fala, miserável homem que sou, quem me levará desse corpo de morte, né? Mesmo nós, na carne, a gente não é ninguém. A palavra de Deus fala só jejum e oração, né? E eu procurei fazer um jejum, uma oração, e estou procurando orar de madrugada. Mas é muito difícil, porque eu já estou velho, eu já estou com 70 anos. Eu fazia vigília toda semana. Quem me conhece sabe disso. Meu irmão fugia de mim, os meninos, porque eu queria orar a noite toda, né? Eu não tenho força para orar mais, assim, do jeito que eu orava.
Jesus falou assim, você não conseguiu orar nem uma hora, né? Aí Pedro dormiu, de tristeza, né? Jesus já sabia que ele ia ser traído, que Pedro ia negar ele 3 vezes, que aquelas 30 moedas corromperam o coração de Judas, né? Hoje você está vendendo, meu irmão. Você está ganhando para votar, você está ganhando trem e está votando de fulano, votando de ciclano. A corrupção hoje é uma coisa terrível. Dá nojo, nojo. Eu fiquei horrorizado. Tá uma baixaria esse negócio de política. Agora, graças a Deus que Jesus é o Rei dos Reis, né? Os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor, e os poderosos irão saber e confessarão o teu poder. Não apenas de palavra, reina hoje. Não apenas de palavra, reina hoje. Meu irmão, deixe Jesus reinar. O reino de Deus é chegado até nós, né? Que Jesus venha reinar sobre nós. Não deixe que nenhum comedor de arroz com feijão, nenhum tolo venha reinar sobre você. Não coloque o seu voto na lata de lixo. Pede Jesus, pede o Espírito Santo. Na hora que você chegar nas urnas, você vai sentir paz. Aí você vai falar assim, não. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus. Não vota em negro bajulador, que fica dando tapinha nas costas, que fala, mas não pratica o que ele fala, né? Isso é os fariseus. Jesus chamou a atenção dos fariseus, né? E os sacerdotes, os fariseus, é que levaram Jesus para a cruz, né? Deus te dê graça, te dê sabedoria. Filha, um beijo, papai te ama. Priscila, daqui a pouco é você, né? Dia 29. Joyce e Priscila, né? Era uma novela que tinha, né? Aí a mãe das minhas filhas e a minha cunhada, elas ficaram grávidas na mesma época. Aí elas fizeram uma aposta. Quem nascesse primeiro ia chamar a Joyce. E a tia Lala tá lá, né? Em Piúma. E lá também tá a filha do Raul Sampaio, né? Estive lá na casa do Raul Sampaio. E que Deus abençoe, né? O Brasil. Nós perdemos o Dudu 3 anos, né? Dudu Braga, o Roberto fez 83. Esse Roberto tá namorando de novo, né? O Roberto, ele é uma pessoa que, aquela primeira fase dele foi muito linda, né? Aquele acidente horrível que ele teve, né? E aquelas músicas, o Trauma, Rotina, o Divã, né? A Montanha. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pro céu e vejo uma nuvem que vai caminhando. E essas músicas, né, elas fazem parte da nossa geração, né? Que Deus abençoe a todos. Carlos Cunha, nessa pauta simples, nessa tarde que vai chegando ao fim, né? Eu estou aqui vendo meu amigo Maracanã, e esse acidente lá, mais um acidente, né? Mas que Deus nos dê graça, né? Flamengo e Fluminense trabalham para contar com os convocados no Clássico. Olha, vai ter Fla-Flu. Ah, fala aí, Fla-Flu. O médico que me operou, ele jogou no Fluminense também. O Fábio, o doutor Marcel Castro, ele fechou o gol. Evaldo falou isso pra mim. Evaldo mora aqui em BH, né? Evaldo fez aniversário agora em janeiro. Ele falou assim, não, Carlos, eu fiquei com a raiva dele. E o doutor Marcel Castro foi meu anestesista, né? Ele salvou minha vida. Ele teria feito 83 anos. Ele tinha 60 anos no dia que ele me operou, na semana que ele me operou, né? E o América tinha sido campeão. E o Lisca está levando o América para a elite de novo, né? Nossa, a prova está muito longa. Deus abençoe. Tinelito, né? Ele nos deixou, ontem faria aniversário também, 87, né? Ele era um ano mais novo do que o Moacir. Me perdoa, eu inverti. Numa live eu falei que o Moacir tinha 87. Não, o Moacir fez 88. Meu tio fez 87. E também o meu primo, que vendeu um gordinho o meu amigo lá da Ponte Preta, o carregador de piano, Vanderlei Paiva. Ele nos deixou também em dezembro, o Vanderlei Paiva, né? Acho que o Vanderlei Paiva tinha a mesma idade do Darinho, né? O Darinho fez 79.
A ponte aqui de Niterói fez 50, né? Caramba, 50 anos aquela ponte aqui em Niterói. Não tinha Ana Paula, não tinha Mariana, né? Que Mariana hoje mora em Niterói, tem Lagoinha lá em Niterói, né? Os garotos da Piedade, né? Renato, Edwilson, ô saudado Edwilson. Ele nos deixou também, né? Ele nos deixou, e o PC tá aí, né? O Paulo César. Lucinha Zanetti, um beijo. Ah, Raul, 80 anos, Fábio, 44. Ô Glória, ô Vitória, Jesus é lindo, lindo demais.